Bom dia a todos, meu nome é Renato Ribeiro, meus wings aqui hoje são o Kaique e a Maria Saldanha, eu sou o chair da mesa. Temos as pré-quartas do primeiro Campeonato Nacional de Debates Escolares com as duplas Coruja e Tigre. Do lado da Coruja nós teremos o primeiro-ministro Paulo Vitor, a adjunta Gabriele, depois o whip Marina e, por último, o reply do Paulo Vitor novamente. Pelo lado da oposição da equipe Tigre, nós teremos o Felipe fazendo líder, o Arthur fazendo adjunto, a Sofia fazendo whip e depois o Felipe novamente fazendo reply. É uma honra dedicar esse debate. Boa sorte a todos os participantes. Sem mais delongas, a mesa chama Paulo Vitor para discursar pelo tempo de 8 minutos. Perfeito. A voz é sua. Perfeito, obrigado. Renato, eu vou te pedir, por favor, que deixe o microfone desligado, porque eu tenho um problema com distração, então qualquer coisinha vai me dar distração. Mas eu mesmo uso o Debate Keeper, então ele vai me assinar aqui a sineta. E aí, pode Perfeito. colocar no chat. Sempre que vocês tiverem o Debate Keeper aí, o de vocês funciona perfeitamente. Ok. Eu vou estar aqui ao mesmo tempo para eu garantir, mas eu vou estar mutado. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. É muito bom estar aqui nas pré-quartas. Por favor, coloquem paz pelo chat, se forem se referir a mim. Pronomes masculinos. Iniciar meus tempos. Ok, vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, duas coisas que a gente precisa entender realmente dentro desse debate, são quais as definições sobre o que nós estamos falando aqui, entendendo que lamentar uma percepção da Revolução Francesa como evento histórico positivo é extremamente importante. Primeiramente, a gente vai definir realmente o que é esse movimento histórico positivo em duas principais lógicas, a primeira delas sendo justamente uma consequencialista, que seria uma lógica de que esses eventos eles têm uns impactos mais positivos do que negativos para uma sociedade posterior ao evento, ou seja, posterior à Revolução Francesa, mas também a gente tem uma linha principiológica que é basicamente pautada em princípios basilares da humanidade como um todo, ou seja, se ela realmente seguiu os princípios de uma sociedade que havia necessidade realmente daquela revolução, mas mais do que isso também que ela seguiu os princípios dos direitos humanos, etc. Perceba que a gente não está aqui para lamentar a Revolução Francesa como um todo, já é um primeiro disclaimer aqui da proposição, mas o que nós estamos realmente fazendo aqui é lamentar essa percepção de a Revolução Francesa como principalmente um movimento histórico positivo. Mas, mais do que isso, nós consideramos o movimento, justamente um movimento histórico positivo, a partir dessa percepção, como basicamente uma glorificação e basicamente como estamos todos aplaudindo essa Revolução Francesa. Mas, mais do que isso, nós trazemos a métrica mais importante, que é realmente qual das bancadas vai conseguir provar que os impactos e os princípios que motivaram a Revolução Francesa, eles foram mais positivos do que negativos para a própria sociedade. E aí nós vamos trazer duas linhas argumentativas no meu primeiro discurso, que é justamente, a desigualdade social que a própria Revolução Francesa causou e como que isso gera na atualidade, mas mais do que isso, a gente tem a própria lógica de que existe uma violência exacerbada e isso romantiza a violência atualmente. Mas antes disso, vamos contextualizar o que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi esse evento, basicamente, que a oposição vai tentar pintar dentro desse debate, não foi puramente positivo, uma vez que, hoje em dia, existe a criação de um imaginário popular de que a Revolução Francesa ela foi basicamente um movimento que agregou e aproximou as camadas mais pobres da sociedade, como, por exemplo, mendigos e, enfim, pessoas pobres, para aquela revolução. O que aconteceu, na verdade, foi justamente um fato de que a burguesia ela trouxe um falso pretexto de liberdade, igualdade e fraternidade para justificar as suas ações, para com o fito assim, de derrubar uma aristocracia hereditária para instalar sua aristocracia financeira. Basicamente, o que na verdade era o que acontecia, era justamente que os próprios burgueses eles tinham seus interesses próprios com o fito de ascender e ganhar cada vez mais poder. Hoje em dia, o que acontece é que nós temos uma visão da Revolução Francesa extremamente romantizada no ambiente escolar, como, por exemplo, a gente tem o próprio livro do Victor Hugo, que é dos Miseráveis, que traz o sentido de que a Revolução Francesa ela agregou cada vez mais pobres, ou seja, de que a Revolução Francesa ela agregou cada vez mais pessoas de camadas mais baixas. Só que o sentido realmente é de que a burguesia ela estava à frente e mesmo aqueles mais pobres que eles eram contra a revolução ou pelo menos eles não eram a favor dos princípios que o Robespierre, por exemplo, estava colocando, eles eram mortos, eles eram condenados à guilhotina.
E aí é exatamente isso que eu entro no primeiro argumento. É interessante para esse debate trazer a realidade da França. No século XVIII, o acesso à informação era totalmente restrito, ou seja, o homem médio ele não tinha tanto muito conhecimento. O que acontecia era que o clero, ele, por ter uma forte aliança com a própria burguesia, mandavam na sociedade como um todo. As pessoas elas eram influenciadas e não possuíam um certo senso crítico. E isso facilitou que a própria revolução acontecesse no final. Afinal, nem ao povo poderia imaginar os aspectos e impactos que aquela revolução poderia causar. Ela surgiu basicamente com os próprios ideais iluministas, como o da liberdade, fraternidade e igualdade, como eu já falei, que surgiram a partir do movimento de que isso proporcionou, por exemplo, o maior desenvolvimento da desigualdade social. Nós compramos até o ONU de que foi através da Revolução Francesa que a gente se livrou da aristocracia, mas uma aristocracia hereditária. E ainda assim ela trouxe impactos positivos, como a própria Declaração dos Homens e do Cidadão. Entretanto, por mais que tenha se livrado dessa aristocracia hereditária, não significa que o povo ele tenha realmente um lugar de fala no governo. Porque justamente com a saída da coroa, a burguesia era a que estava mais próxima daquele poder, e era justamente eles que assumiram o poder naquela época. E aí o que aconteceu foi justamente uma seção da burguesia em detrimento da aristocracia hereditária. Mas mais do que isso, perceba que a própria burguesia ela não tinha os interesses próprios de, por exemplo, ajudar as camadas sociais mais pobres, ou seja, eles não tinham os interesses de ajudar aquelas pessoas que não tinham pão para comer ao amanhecer, eles não tinham interesse de ajudar, enfim, as camadas mais pobres, justamente pelo sentido de que o que eles queriam era ascender. Mas perceba que a Revolução Francesa os democratas, após terem, por exemplo, o que desejavam, eles preferiram ficar do próprio lugar da burguesia e da monarquia do que do próprio povo. A lógica disso é que a França ela se encontrava em uma grande crise econômica em virtude das péssimas colheitas e falta de alimentos. Os preços estavam, por exemplo, provocando muita fome e, enfim, acentuaram a própria miséria dos camponeses. O que aconteceu, basicamente, é de que a Revolução Francesa ela foi a chance da burguesia de encontrar essa tomada de poder, se aproveitando do péssimo cenário. E com a saída da coroa, a economia ela já estava mais instável, que já estava instável, ficou cada vez mais deplorável. A coroa, por pior que fosse, por muito tempo ela ainda trouxe essa estabilidade. Mas ok, nós não estamos aqui defendendo a coroa, nós estamos trazendo aqui que a percepção de que essa Revolução Francesa ajudou os mais pobres, de que essa revolução ela auxiliou a acabar com as desigualdades, na verdade ela é extremamente negativa, justamente pelo fato de que essa revolução ela não trouxe ideais. Antes da continuidade, Arthur, por favor. Muito obrigado. Você trouxe a questão da desigualdade social. Então, você está afirmando que a desigualdade social pré-revolução é menor do que a desigualdade social pós-revolução? Perfeito, obrigado. Ok, a gente entende que, basicamente, a gente tinha uma desigualdade muito grande, mas ainda assim, a coroa ela tinha os seus benefícios, mas perceba que posterior à própria, enfim, a revolução, o que aconteceu foi que a burguesia ela ascendeu e basicamente criaram-se classes de tipo mais ricos, mais pobres e, enfim, cada vez pessoas ficaram mais pobres. Ok? E aí é onde eu trago o meu segundo argumento sobre uma própria violência que estavam exacerbada, justamente pelo fato de que perceba que existia uma própria época do terror, onde o Robespierre não aceitavam pessoas que, por exemplo, eram contra. Até aquelas pessoas mais pobres, que eram, por exemplo, contra a própria revolução, elas eram chamadas de culotes e caso elas não aceitassem a revolução, elas iam para a morte. E isso basicamente faz com que, por exemplo, muitas pessoas saíssem do país, ou pelo menos tentassem sair do país, caso elas não fossem encontradas na fronteira e morressem. Posteriormente a isso, basicamente legitimizou a própria ascensão de Napoleão Bonaparte, com o golpe de 18 de Brumário, que ficou no poder por 16 anos, que isso causou diversas guerras, que isso causou diversos problemas para a própria França. O que aconteceu, basicamente, é que na Revolução Francesa a gente teve uma chacina que fez com que mais de 16 mil pessoas morressem. O que acontece é que no cenário atual, a gente tem que, por exemplo, revoluções de camadas sociais mais baixas, como, por exemplo, a própria Revolução Haitiana e a Revolução Cubana, elas são taxadas como imorais. Mas quando a burguesia ela faz uma chacina, mata muitas pessoas, elas são causadas como um movimento positivo. E é por conta muito disso que eu tenho orgulho em propor. Segundos para terminar minhas notas.
Ok. Para inaugurar os discursos da bancada de oposição, a mesa chama Felipe. Muito obrigado, Chair. Eu vou preferir o POI também pelo chat e pode manter o áudio aberto, não tem problema não. Sendo assim, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1, agora. Bom, senhores debatedores aqui presentes, é realmente uma honra defender a oposição nesse debate. Senhores, durante meu discurso eu apresentarei por que a métrica que a própria defesa, que o próprio governo levantou, de que mostraremos qual consequência foi mais positiva ou negativa, eles mesmos não alcançam essa métrica a partir do momento de que eles levantam por falsos argumentos de que a consequência foi pior após a Revolução. Senhores, antes de começar, gostaria de trazer essa visão que já foi trazida pelo Paulo. Senhores, antes da Revolução, tínhamos uma crise financeira, o povo passava fome, muitos casos, estávamos num sistema feudal ali, e esses trabalhadores, eles viviam numa sociedade totalmente estamental. Ou seja, tínhamos três classes: o clero, o clero, representado pela igreja e pelos sacerdotes, a nobreza, representada pelos mais ricos, e em segundo, a população em geral. Senhores, essas três camadas, elas não permitiam nenhum tipo de mudança. Ou seja, seu pai, seu avô, seu bisavô tinham a mesma profissão que você, trabalhavam na mesma situação, não havia nenhuma mudança na sociedade. O que acontece depois disso é inserido uma quarta camada, como o próprio Paulo trouxe, a burguesia. Senhores, com a ascensão da burguesia, temos uma maior permissão dessa mudança entre a sociedade. Podemos aqui discordar, trazer os pontos de que a burguesia traz sim seus pontos negativos, mas, senhores, permitiu sim uma maior desestratificação da sociedade. Havia sim ali uma maior possibilidade de ascensão social, por mais que essa ascensão possa ser sim discutida. Senhores, temos aqui também um ponto importante, as fases da Revolução, algo que foi totalmente desconsiderado pelo governo. A primeira fase da Revolução, ela sim liderada pelas populações mais pobres, senhores. Isso não pode ser desconsiderado, isso é um ponto importante, e é isso que inspira diversas revoluções. O Paulo, inclusive, traz exemplos de revolução, como a Revolução Cubana, a Revolução do Haiti, e traz como se essas fossem positivas, de que elas trouxeram impactos positivos, e não consideramos elas desse jeito, porque elas foram feitas por camadas mais pobres. Então vamos considerar quem influenciou que essas revoluções fossem feitas, senhores. Quem trouxe as bases, essa visão de que é possível revolucionar o status quo foi a Revolução Francesa. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade promovidos pela Revolução Francesa foram que inspiraram essas mesmas revoluções que o Paulo trouxe como positivas, senhores. Então temos que sim considerar. A revolução pode não ser perfeita, e a percepção pública não é de que ela foi perfeita. E esse é o problema do governo. Eles apresentam que o livro de histórias, abre aspas, como traduzido pelo Paulo, apresenta uma glorificação, sendo que ele mesmo traz o reinado de terror. É muito estudado o reinado de terror pelos livros de história. Nós aprendemos sobre isso. Nós vemos a quantidade de matança. Dessa forma, senhores, Paulo apresenta duas consequências negativas. Primeiro, a ascensão da burguesia e segundo, a morte. Eu gostaria de começar respondendo a burguesia. Ele não apresenta, na verdade, nenhum ponto que esclarece por que a ascensão da burguesia é negativa. Ele, inclusive, traz um ponto de que a coroa tem seus benefícios. Eu gostaria realmente de entender quais os benefícios que a coroa apresenta. Senhores, não há nenhum, não nos foi apresentado e, na verdade, não há esses benefícios que a coroa apresenta. Senhores, as mortes exageradas que o Paulo tentou trazer é, na verdade, um anacronismo, senhores. Nós temos aqui a situação apresentada de que o povo passava fome. Sendo assim, um dos grandes dilemas da Revolução foi morte por fome, fome ou guerra. Senhor, fome ou guerra. Essa situação que nos é apresentada. Ou eles vão para a guerra, ou eles vão vencer os seus senhores, que é isso que temos na sociedade, uma sociedade feudal e uma sociedade baseada no sistema servil. Ou eles vencem os seus senhores, ou eles encaram a fome e encaram a morte. Não podemos fazer esse anacronismo e tentar encaixar a nossa visão de direitos humanos na visão do século XVIII, como o próprio Paulo trouxe, senhores. Temos que entender o contexto da França. Por isso, esses dois pontos principais, das mortes e da burguesia, é totalmente rebatido nesse ponto. Me encaminho agora para os nossos dois argumentos. Primeiro, senhores, temos que considerar sim o contexto da França, que é o que abordarei agora nesse primeiro argumento, mas também temos que considerar o contexto global. Senhores, o primeiro argumento que trazemos aqui como oposição é da França. Senhores, vamos entender quais foram os motivos que levaram a essa revolução para que nos façamos entender que havia sim uma necessidade. Senhores, não há revolução sem motivos. Tentamos muitas vezes desqualificar revoluções porque elas são feitas pelas populações mais pobres. Senhores, vale ressaltar aqui, a primeira fase da revolução, ou seja, a que inicia todo o movimento, é feito sim pelas camadas mais pobres da população e não pela burguesia. A burguesia sim, ela retoma esse controle da narrativa durante a revolução, mas isso não necessariamente traz impactos mais negativos do que positivos. Ainda assim, o saldo da Revolução Francesa é positivo e não nos foi comprovado até o momento o porquê ele é negativo. Senhores, temos sim um atraso em relação à França, em relação a toda a Europa, a partir do absolutismo extremamente mais forte na França do que nos outros países.
Senhores, esse atraso é extremamente qualificado pela população. Eles percebem não só questões filosóficas, mas questões. A fome, senhores. Eles estavam vivendo um contexto de precariedade. Eles estavam vivendo um contexto de que estavam passando necessidades. Havia ali um contexto claro de que ou era guerra ou era fome, como já foi apresentado. Essa sociedade extramental não permitia nenhum tipo de mudança. Portanto, havia sim a necessidade de que mudassem o sistema, mesmo que ele não fosse perfeito. O que o governo tenta vender aqui é: a revolução não alcançou um cenário perfeito, por isso o saldo dela não é positivo. Senhores, estamos no século XVIII, tudo bem, o saldo não é extremamente positivo. Não alcançamos a sociedade perfeita, mas alcançamos uma sociedade melhor e que permitia mudanças. A sociedade pré-revolução não permitia mudanças. Senhores, podemos até falar dos impostos, inclusive. A população tinha que viver sob impostos extremos, enquanto o clero e a nobreza viviam em seus privilégios, em sua alta categoria de classe, enquanto o povo passava fome. Senhores, temos aqui uma necessidade clara de por que a revolução se faz importante. Sendo assim, já mostrei o porquê dessa revolução. Antes de me encaminhar para o meu segundo argumento e vai falar da inspiração de revoluções, como já vinha apresentando, aceito o POI de Paulo. Felipe, esse debate não é sobre a Revolução Francesa em si, mas sim sobre a percepção da população sobre a Revolução Francesa. Então, me diga como que você legitima, por exemplo, a própria ascensão de Napoleão Bonaparte, de todas as suas guerras e, enfim, toda a tristeza que foi causada em cima dessa percepção da Revolução. Perfeito. Primeiro temos 2 pontos aqui, a Revolução e depois Napoleão. Estou abordando primeiramente a Revolução, pois é um tópico complicado. Não podemos tentar abordar as duas coisas ao mesmo tempo, pois acabaremos perdendo e tornando o debate cada vez mais raso. Estou aqui abordando primeiro a Revolução e por que os seus impactos são mais positivos. Em segundo, meu adjunto, o Arthur, vai trazer o ponto de Napoleão e também comprovaremos por que Napoleão tem um saldo mais positivo do que negativo. Inclusive, eu gostaria de previamente ressaltar por que Napoleão apresenta um anacronismo ao tentar nos colocar como uma espécie de vilão. Senhores, as figuras históricas cometeram sim, foram para as guerras, tentaram criar impérios, mas senhores, estamos falando aqui de um contexto em que isso era a realidade da época. Não podemos agora tentar colocar nosso conceito de nação em uma época em que o conceito de nação era expandir territórios. Não podemos agora tentar encaixar nossa própria realidade, nossa própria moral nessa época prévia. Me encaminho agora para o nosso segundo argumento, que se fala de como essa revolução foi importante não só para a França, como já abordamos no primeiro argumento, mas também para todo o mundo. Senhores, essa revolução, ela inspirou revoluções que o próprio Paulo nos trouxe, como a Revolução Haiti e a Revolução Cubana. Vale inclusive ressaltar a Revolução do Haiti, uma revolução, senhores, de escravos. Essa Revolução Francesa foi tão significativa, foi tão importante, que escravos sentiram na competência de que eles podiam também causar mudanças. Senhores, a posição de escravo era ainda inferior à posição de servo da França. E esses escravos, influenciados pelo lema de igualdade, liberdade e fraternidade, sentiram na posição de que eles poderiam também mudar seu status quo. Senhores, não podemos de novo aplicar nossas métricas. Essa revolução inspirou não só coisas ao redor do mundo, mas inclusive no Brasil. Podemos falar da Conjuração Baiana, podemos falar inclusive desse lema que inspira grande parte da nossa proclamação, da nossa independência. Senhores, temos diversos pontos em que essa revolução trouxe impactos extremamente positivos, não só pela moral, mas também pela nova visão de que era possível romper o status quo, algo nunca antes visto. Senhores, dessa forma é uma honra ser oposição a esse debate. Dessa forma, eu encerro meu discurso. Obrigado, deputado. A mesa chama agora o adjunto do governo. Deputado Gabriele, a frente é sua. Só um momento, só para terminar de pegar e colocar o meu cronômetro. Eu vou começar meu discurso. Eu prefiro os pontos de informação pelo chat, tá? Podem mandar lá e eu vou dar uma olhadinha. Eu posso deixar aqui ligado também o áudio? Pode sim, pode deixar. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom dia mesmo, que eu vou trazer no meu discurso, eu vou começar refutando os pontos trazidos pela oposição. O primeiro ponto trazido pela oposição foi que houve mudanças. Através da revolução, nós podemos mudar a realidade daquelas pessoas da época. Foi trazido também pelo Felipe que a gente entende, a gente também trouxe o contexto histórico da época que havia fome ou guerra, mas isso também aconteceu dentro da Revolução Francesa, a partir do momento que se você negasse o que estava acontecendo, se você discordasse das opiniões, você era condenado somente à guilhotina, você ia morrer. Também era um cenário de fome ou guerra. Então eu não entendo o porquê dessa glorificação.
esses funcionários, tipo, foi uma revolução do povo. Não foi uma revolução do povo, até porque a gente já trouxe, e o Felipe comprou esse ônus de que as pessoas elas não tinham tanto acesso à informação, eles eram mandados pelo clero e pela nobreza, ou seja, eles não tinham um senso crítico formado. Eles foram usados. Os maiores, a burguesia, os que mandavam na época, tinham acesso mais à informação, chegaram para eles e falaram assim, olha, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai mudar. Eles estavam na situação, a gente vai estar na guerra ou fome, o que a gente vai fazer? Eles foram usados como meio para a burguesia alcançar o poder, não para eles. O resto da população, porém, os pobres, eles tiveram relativamente uma participação nisso, porque essa revolução, ela começou entre os nobres ricos e os profissionais liberais. E isso aconteceu tudo semanas antes da queda da Bastilha. Mesmo com a dramática violência popular, que levou várias vezes a Revolução adiante, foi principalmente realizada por homens que não eram pobres. Ela começou por homens que não eram pobres, então ela não pode ser considerada uma revolta popular porque eles foram somente usados. E primeiro que, isso de trouxer mudanças, eles foram totalmente usados que trabalhavam 16 horas por dia. Eu vi só aqui o ponto de que o som tá baixo, vocês estão conseguindo me escutar direito? Tudo bem. Eles trabalhavam 16 horas por dia. Tem até aquele filme de tempos modernos de Charles Chaplin, que é em preto e branco, que mostra que eles viraram máquinas. Eles trabalhavam, eles só foram usados, porque a burguesia crescia enquanto eles eram diminuídos. Então, esse ponto de que trouxe mudanças só dificultou para quem já era pobre, porque quem já era pobre ficou cada vez mais pobre e a burguesia ganhava espaço. O segundo ponto foi de que isso é muito importante. Nós entendemos que a Revolução Industrial é importante, nós entendemos que ela trouxe bônus, tecnologia, ela trouxe avanços, mas nós temos que entender que não é necessário a glorificação, não é necessário ver ela como positiva, ou a Revolução Francesa como positiva, e afins. E agora eu vou trazer o nosso terceiro argumento sobre a ascensão do nacionalismo, porque nós estamos falando do que isso impacta na sociedade. A visão política da Revolução Francesa ajudou a consolidar o nacionalismo. Nós temos um frame muito importante mesmo, que a Revolução Francesa, ela significou para a população a criação de um Estado que agora era um reflexo do seu povo, criando noção de nacionalismo que serviam de inspiração para diversos outros movimentos. A França, ela foi o primeiro país a mostrar essa consolidação de nacionalismo em movimentos revolucionários. Afinal, ela trouxe os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. E só que, assim, esses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade foram totalmente mitigados a partir do momento que eles não possuíam uma verdadeira liberdade, eles só foram usados, e foi um falso pretexto da burguesia só para alcançar o poder. Eles usaram do momento, foi um momento propício, sabe aquele ditado de a hora certa, no momento certo? Foi o momento certo, eles estavam meio à crise, eles pegaram e usaram para subir nisso. No entanto, diferente do que prega a versão romantizada da oposição, a Revolução Francesa foi um evento permeado por violência, muitas vezes contra o próprio povo, como já trouxemos aqui, porque teve a Era do Terror de Robespierre. Com a glorificação da Revolução como um movimento histórico positivo, nós temos que, como nós romantizamos também a violência e normalizamos a ideia de que é a ferramenta para a obtenção de direitos. E isso traz meio que a ideia de que os fins justificam os meios, mas os meios, eles não justificam, porque aquelas pessoas todas morreram, aquelas pessoas todas sofreram, e isso não é uma explicação, porque aquelas pessoas não precisavam passar por isso, porque elas não tiveram nenhum bônus com isso no momento. Isso é muito ruim, mas essa ascensão de nacionalismo, porque nós abrimos a porta nós temos diversos exemplos desses impactos negativos, mas nós abrimos a porta para até o surgimento de governos autoritários. Como assim o surgimento de governos autoritários? Essas pessoas, elas tomaram o poder e elas comandaram todo utilizando da força, utilizando do medo. Eles colocavam medo nas pessoas. Se você discordasse, você iria para a guilhotina. A romantização disso traz essa visão para a população. E isso é ruim, porque nós temos esse crescimento, nós temos uma ascensão, talvez, de um governo totalitário. E aí é justamente que vemos uma contradição. Como desejar obter um ambiente essencialmente democrático por métodos pouco democráticos? Nós não estamos lamentando aqui a existência da revolução, pois até compramos o ônus, que trouxe consequências futuras positivas, mas nós lamentamos a percepção romantizada positiva desse evento. E assim, eu entendo que a Revolução Francesa ela inspirou esses movimentos, mas ela foi uma visão inerentemente positiva? Pelo contrário, acreditamos que as camadas sociais mais baixas de outras sociedades se inspiraram na Revolução Francesa exatamente por olharem para as barbáries que aconteceram com os franceses durante a Revolução e se identificarem
com essa opressão. Eles têm o ônus de nos provar que as classes oprimidas envolvidas não se sentiriam motivadas a lutarem por seus direitos, mesmo que a maioria do globo não tenha uma percepção positiva da Revolução Francesa. Acreditamos que o sentimento de identificação com as classes sociais mais baixas francesas da época, inspirando novas revoluções, acontece em ambos os lados da casa, mesmo tendo menor aceitação social do lado da oposição. Assim, esse não é o ponto mais relevante desse debate. E agora eu vou estender o segundo ponto trazido pelo Paulo, nosso segundo argumento, que é sobre a violência exacerbada. O que nós temos, Mesa, é que a percepção... Antes disso, eu vou aceitar o point antes que dá os 7 minutos. Pode falar. Certo, você trouxe que a gente tá fazendo uma glorificação, a gente já trouxe que essa glorificação não tá ocorrendo. Além disso, você falou, 16 horas era o que eles trabalhavam antes da Revolução. Mas não traz, então como mudou? Quais são os pontos positivos para a população? Quais são os pontos negativos para a população? Trouxeram que houve mudança, mas não trouxe porque é pior. Não, na verdade, quem trouxe que houve mudança foi a bancada da oposição. Vocês nos trouxeram e falaram que foi uma mudança para melhor. Acontece que nós estamos falando que foi uma mudança para pior a partir do momento que eles foram subordinados e colocados a trabalhar em fábricas 16 horas por dia, em condições insalubres. Vocês estão falando que está trazendo um benefício para a população, mas isso não se mantém no status quo da sociedade da época. Essas pessoas, elas viveram vários outros momentos de guerra e terror após isso. E o ponto desse debate não é esse. Eu vou retomar de novo, é que a percepção da Revolução Francesa como um evento histórico positivo, ele legitima as mortes e a manipulação burguesa das camadas sociais mais desfavorecidas da França. Tudo bem, a gente evoluiu, então tá tudo bem se a gente teve que matar várias pessoas, se a gente teve que passar por várias crises, se a gente teve que passar por várias guerras. Eles podem até tentar provar que isso é bom por trazer essas pessoas como mártires. A gente compra o ânus que essas pessoas possam ter olhado como viés de coragem para esses camponeses, contudo, acreditamos que um mártir só é um mártir se ele estiver lutando pelas próprias crenças e ideologias, e não por uma influência. E por isso, Mesa, eu tenho muito orgulho em me opor nesse debate, mostrando que essa revolução não pode ser vista romantizada, exatamente porque ela inspira diversas coisas ruins na sociedade, como até o crescimento de governos autoritários. E por isso, orgulho em me opor. Um segundo para terminar minhas notas. Mais para 15. Ok. Para encerrar a primeira metade do debate, a mesa chama o adjunto da oposição, Arthur. Obrigado. Você me confirma uma coisa? Tem um som de ambiente chatinho aqui para vocês? Não? Veja se é o Ok. meu, peraí. Não, é porque tá tem navio passando aqui perto, assim. Não tá dando para ouvir não, tá tudo certo aí. Ok, desculpa, obrigado. Tá bom, discurso exaltado, muito bom. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1... Bom, primeiramente a gente gostaria de lamentar essa espantalhagem que está correndo solta aqui, de que a própria adjunta do governo falou sobre como a gente está romantizando a Revolução. A gente em nenhum momento romantizou a Revolução, a gente só vê ela com olhos positivos. A gente gostaria também de ressaltar o fato que, literalmente, a Revolução é caracterizada, um pedaço específico dela, como reino de terror. Até onde a minha compreensão limitada de etimologia vai, terror não significa coisas boas ou romantizadas. Portanto, aí já tem uma certa contradição no que o próprio governo fala. Segundo, eu gostaria de falar que sobre um fato que a Junta falou, sobre como que essas pessoas deviam lutar pelos seus próprios ideais e não ser influenciadas. Eu gostaria de entender, então, como que a adjunta acha que as pessoas aprendem coisas novas, se é por osmose, se elas desenvolvem ideais a partir do nada. Elas aprendem coisas, até onde eu entendo. Outra coisa muito interessante é que ela disse que a Revolução é ruim porque ela trouxe a ascensão de governos autoritários. Ela também misturou autoritário e totalitário, que são coisas diferentes, mas tudo bem. Até onde eu sei, os reis eram absolutistas e o governo deles também era autoritário. Então, assim, eu não sei como que você pode falar que esses governos serem autoritários é culpa da Revolução, sendo que antes também já era. Outra coisa interessante que foi trazida pelo adjunto e pelo primeiro-ministro é uma questão de senso crítico, que o povo não possuía senso crítico e eles foram manipulados porque eles não tinham um filtro, uma capacidade cognitiva para julgar o que estava sendo trazido pela burguesia ali para eles, que
ao que eles afirmam, seria maléfico para eles, porque veio a Revolução Industrial depois e tudo mais. Que me encaminha para o meu terceiro argumento, que é o argumento da arte. A Revolução não revolucionou só a sociedade, mas revolucionou a forma de fazer a arte. Pré-revolução, a arte imitava a vida. Ela era uma ferramenta simplesmente a mandato do poder, ela representava os nobres como eles gostariam de ser representados, e ela servia mais pelo entretenimento puro. Ela tinha um impacto na sociedade, óbvio, que nem toda arte tem, longe de mim falar que algum tipo de arte não tem impacto, que não é relevante, mas ela não tinha um impacto tão grande assim. Ela era simplesmente pelo entretenimento puro. Porém, com a Revolução, a arte começa a, de alguma maneira, a vida começa a imitar a arte, de alguma maneira, a gente tem uma inversão. Por quê? Porque a arte começa a servir de fonte histórica e para de ser exclusivamente do poder. Se você for analisar os quadros da Revolução, lá existe sim o sangue, existe sim a violência, não existe uma glorificação daquilo. Mostra que foi uma coisa bruta, que foi uma coisa que doeu, mas que foi uma coisa que no final trouxe sim coisas melhores para a sociedade como um todo. A gente tem essa liberdade vindo de lá. E a partir disso, o que a gente consegue entender é que a França, Paris especificamente, se tornou cada vez mais relevante do ponto de vista da arte, e a gente teve, ao longo da história inteira, muitos artistas de vários lugares indo estudar em Paris, indo estudar na França, para aprender como fazer essa arte mais crítica. E essa arte crítica, que espalhou os ideais da Revolução, que, sinceramente, revolução, naquela época, e revolução hoje em dia, são coisas bem diferentes, porque se eu falar para vocês que, por exemplo, ninguém deveria ser escravizado, isso é considerado senso comum, naquela época era uma ideia revolucionária, como o primeiro-ministro e o meu líder da oposição falaram, a Revolução do Haiti, feita por escravos, que viram aquela revolução, viram aqueles ideais e se sentiram no direito de fazer uma revolução também. Então, portanto, na medida que essa revolução da arte aconteceu, as pessoas começam a ter mais senso crítico porque a arte se dilui das mãos do poder. Assim sendo, se não fosse pela revolução, as pessoas que eles clamam que não tinham senso crítico, não teriam senso crítico até hoje, coisa que é possibilitada pela revolução, na medida que ela dilui a arte e ajuda ela a ser utilizada por mais pessoas. Outra coisa interessante foi a questão de Napoleão, sobre como que ele trouxe guerras e... Não, eu vou tomar o... Tem 2 POIs? Tem 3 POIs? Como assim? Eu vou tomar o POI que veio antes. Certo. Eu vou aproveitar para citar logo 2 pontos. Você, então, realmente está dizendo que essas 16 mil vidas e toda essa época de terror vale a pena pela arte? E segundo, como que você está afirmando que essa população vai adquirir senso crítico se essa população não tinha acesso a museus, se esses meios não eram democratizados? Muito bem. Primeiramente, em nenhum momento eu estou afirmando que a correlação direta entre as mortes e a arte. Estou simplesmente afirmando aqui que essas mortes foram uma consequência infeliz, porém foram necessárias para a gente fazer uma revolução que influenciou o resto do planeta inteiro. Vide o meu ponto de Napoleão, que o governo trouxe uma coisa completamente negativa, porque ele fez um império, etc, etc. Mas acho que a oposição esqueceu de lembrar que Napoleão é responsável pela escritura dos códigos napoleônicos, que servem de base para os direitos e as estruturações da maioria dos Estados-nações do planeta inteiro hoje em dia. Sem Napoleão, a gente não teria revolucionado como se organiza o governo e a gente não teria conseguido possibilitar a criação de governos mais democráticos. Respondendo a sua segunda questão, da questão da democratização do acesso a esse tipo de forma de arte, que hoje em dia é mais democratizado por conta dessas revoluções que ajudaram, elas criaram o primeiro passo para a gente chegar nessa democratização. Vale lembrar também que revolução e a história não é perfeita, ela é gradual. Você afirmar que a revolução resolveu todos os problemas de uma vez e a gente não colocou o povo ali no topo e simplesmente destruiu todo tipo de divisão de classes, não é válido, porque a revolução e a história não andam simplesmente de 8 ou 80. Afirmar isso é uma falta de compreensão de raciocínio histórico. Vale lembrar também que a revolução é sim necessária, porque como trouxe o líder da oposição sobre o contexto da França na época, eles estavam na crise financeira, tinham acabado de financiar a Revolução Americana, eles pagavam muito imposto, e enquanto todos os líderes europeus estavam se transformando em déspotas esclarecidos, vide Catarina Grande e Frederico da Prússia, a França se mantinha com o rei Luís, que era simplesmente apático à situação da população, o que empurrou cada vez mais as pessoas a se tornarem cada vez mais revoltosas e deflagrar essa revolução no fim das contas. Eu vou tomar agora o POI do Paulo.
Perceba que você está basicamente falando aqui sobre pontos positivos da Revolução, mas esse não é o debate. O debate é sobre a percepção. É justamente o senso crítico que as pessoas tomaram a partir da Revolução Francesa, como você falou, da própria arte, que faz com que hoje em dia a população tenha que esse movimento ele foi extremamente negativo e que ele trouxe mais mal do que bem para uma sociedade que, enfim, trouxe impactos negativos de certo modo. Não tem uma pergunta, tipo, a Revolução Francesa é bem vista, a população geral não vê a Revolução Francesa com maus olhos. POI não faz sentido, né? Mil desculpas. Por último, eu acho interessante falar também que julgar pelos vieses de hoje em dia a Revolução é um anacronismo completo, porque eles estavam num contexto específico da França, do século XVIII, a gente tem um contexto específico aqui na São Paulo do século XXI, e simplesmente julgar que foi péssimo, que a gente está romantizando a Revolução, volta ao ponto inicial, é simplesmente espantalhar o que a gente está falando. Em nenhum momento a gente está querendo passar pano para a Revolução, de falar que essas 16 mil mortes tinha que ter acontecido mesmo, é legal, tem que matar todo mundo. A gente simplesmente afirma que foi um efeito colateral infeliz, porém necessário. As revoluções não acontecem sem sangue, não existe. Me diz um exemplo de uma revolução que aconteceu sem nenhum tipo de morte. Isso não é possível. É uma quebra de paradigma histórico. Portanto, eu gostaria de me declarar orgulhoso de me opor e, com isso, eu encerro o meu discurso. 15 segundos para terminar minhas notas. Ok. Para começar a nos levar para o desfecho desse debate, a mesa chama o whip do governo, deputada Marina, para discursar pelo tempo de 8 minutos. Certo. Eu vou preferir os pós pelo chat e Renato pode ficar com o áudio aberto. Deixa eu só ajustar aqui o meu tempo. E aí eu vou contar 3, 2, 1, que até fica mais fácil de você apontar quando eu iniciar meu discurso. 3, 2, 1. Boa tarde, mesa. Eu venho aqui, por meio deste discurso, trazer as devidas métricas desse debate, as devidas refutações e por que é que nós ganhamos diante do que foi colocado pela oposição, certo? A principal métrica desse debate não é se esse foi um evento ruim ou positivo para a sociedade, mas se esse evento histórico deve ser visto sob uma luz positiva. Afinal de contas, nós devemos considerar o que foi trazido decorrente disso, certo? Primeiro, eles trazem o... Agora eu vou seguir com as devidas refutações. Primeiro, eles trazem que ocorre uma desigualdade social e que essa desigualdade social ela é ampliada no nosso cenário em que nós defendemos a coroa, mas isso é uma falácia porque, enfim, nós não defendemos a coroa, apenas defendemos que essa foi vista, que esse é um evento que não deve ser totalmente positivo como é pintado. Porque, primeiro, o que deve ser entendido é a percepção desse evento histórico como um evento romantizado, em que houve preceitos de igualdade, de liberdade, de fraternidade, e que o povo se uniu em prol de uma causa. O que de fato aconteceu é o que ocorre em todo e qualquer evento histórico. Houveram interesses e houve a mobilização do povo em prol desses interesses. Nós temos uma população que ela não era alfabetizada, ela não tinha acesso a conhecimento e os meios de notícia que ela possuíam eram majoritariamente por meio do clero e da nobreza. Portanto, não era de interesse desses grupos que elas fossem informadas do que de fato se passava dentro da sociedade. E especialmente essa própria população, ela não tinha os recursos para que houvesse a compreensão do que de fato estava acontecendo. Portanto, ela facilmente poderia ser manipulada, como foi. Ela facilmente poderia ser manipulada e mobilizada, ou para que houvesse uma mobilização das massas e organizada para que essa revolução acontecesse sem que seus direitos estivessem sendo de fato defendidos apenas a favor da burguesia, como nós colocamos aqui. O deputado Felipe, ele traz aqui que com essa ascensão da burguesia, você também teria uma ascensão possível desses indivíduos, só que, Felipe, primeiro que você não mecaniza como isso poderia ter acontecido, e segundo que essa colocação é irreal. Não é como se a burguesia fossem os heróis dessa população e estivessem ali abrindo oportunidades para eles. Muito pelo contrário, eles estavam apenas procurando recursos para poder mobilizar essa população de forma que eles enriquecessem mais, certo? Então,
Porque justamente você tem uma exploração trabalhista depois dessa Revolução Industrial. Aí, enfim, prosseguindo para o argumento dessas revoluções mundiais ao redor do globo, certo? Ok, a gente comprou o ônus de que a Revolução Francesa ela trouxe benefícios para populações e a gente não está negando esse aspecto de exemplo diante do cenário da independência, mas o que nós estamos lamentando aqui é a barbarização desses eventos. O que é a barbarização desses eventos? Você tinha indivíduos que não queriam participar desses movimentos e eram colocados em guilhotina, como nós mesmos colocamos, ou seja, não era um movimento com a liberdade que vocês tanto pregaram, vocês pregam uma distorção dos ideais desse movimento, desses supostos ideais, né? Porque, afinal, eles foram vendidos com um falso pretexto da burguesia, como eu já trouxe antes, como a proposição trouxe incessantemente. E aí é justamente essa visão que vocês estão tentando nos vender de que há benefícios, de que isso foi em nome do povo, é justamente isso que reflete as consequências desses benefícios, dessa visão positiva sobre esse movimento. Porque, afinal, se trata de trazer aqui quais foram as reais consequências disso e como isso impacta, a visão positiva disso impacta na sociedade moderna. Porque, como a própria delegada Gabriele trouxe, essa visão nacionalista da França, ela ajudou a consolidar a visão de que o nacionalismo, a violência, ela era uma ferramenta para o nacionalismo, e não foi à toa que nós tivemos eventos depois disso que utilizaram da mesma abordagem. Você teve a ascensão de Mussolini, você teve a ascensão de Hitler e a consequente Segunda Guerra Mundial. Portanto, quando você ignora todo esse aspecto negativo, pintando esse movimento numa visão positiva, você elimina e desconsidera a necessidade da sociedade de aprender essa visão negativa e levar adiante isso em seus ensinamentos, levar isso adiante na história que está escrevendo agora. Antes de prosseguir, eu vou engajar com o ponto do Felipe. Perfeito, você trouxe que a gente cometeu uma falácia ao falar que vocês estão defendendo a coroa. Abre aspas, o que o seu primeiro-ministro disse, a coroa tinha benefícios. Quais eram os benefícios? Essa não é uma métrica importante para o debate, porque afinal não estamos aqui discutindo a Revolução Francesa per se, estamos discutindo os benefícios e os malefícios. Mais uma vez, nós não estamos negando o fato, negando as consequências, como eu mesmo disse, nós compramos os ônus que vocês trazem, houveram sim benefícios, mas você está descartando completamente que, assim como qualquer regime, você tem lados positivos, lados negativos. No lado da coroa, nós tínhamos estabilidade econômica, não era o que acontecia com o rei Luís, mas possivelmente poderia acontecer com o próximo reinado. Certo. O adjunto da oposição, ele traz aqui a arte. Primeiro, como essas formas de arte, houve uma popularização da arte, uma forma diferente de enxergar a arte. Certo. Eu lhe trago aqui que, primeiro, isso não faz sentido, porque ele não me mecaniza como isso vai acontecer, e segundo que, com a Revolução Francesa, você teve uma consequente saída da nobreza do país. Portanto, você teve a saída de quem era o maior canal de arte e cultura dentro do país. Veja bem, não faz sentido o cenário em que ele pinta ao dizer que a arte passou a ser vista de uma forma diferente. E eu digo mais, ele diz que o senso crítico da população foi desenvolvido a partir dessa arte. Como que o senso crítico dessa população foi desenvolvido? Se esses ambientes onde essa arte era apresentada, ele era extremamente burguês, ele era extremamente elitista. Como que essa população vai ter acesso e como que essa população vai desenvolver esse senso crítico? Então, e ainda tem mais, como que ele afirma tudo isso e ainda diz que isso sim, isso prevalece sobre todos esses positivos e negativos que eu lhes digo aqui, lhe custaram vidas, certo? Então, por meio desses argumentos, eu mostrei para vocês que não só que essa visão positiva sobre o movimento ela é incoerente, como nós necessitamos ter o contato com o que de fato aconteceu com esses eventos, com as reais consequências disso, como esse evento de fato se deu, e que a bancada de oposição ela completamente ignora, porque ela está completamente ignorando todo e qualquer benefício ruim que esse movimento traga. Nós precisamos analisar todo e qualquer evento histórico com a visão de que nós precisamos estudá-los para não repeti-los mais. Logo, ao pintar um cenário puramente positivo, você ignora completamente que o que pode vir ruim disso e o que já se deu de ruim disso, como eu já trouxe aqui por meio de exemplos. Certo? Então, por meio desse discurso, eu trouxe para vocês como não só o que nós trouxemos aqui era factível, de fato ocorreu e que foi mecanizado pelos adjuntos, estendido por mim, e como que a oposição traz, envolve uma
visão fechada, romantizada da Revolução Francesa, sem considerar os malefícios e como isso deve ser considerado na sociedade de modo geral. Portanto, tenho muito orgulho em me propor. Obrigado, deputado. A mesa chama o híbrido da oposição. Sofia. Muito obrigada, mesa. Primeiramente, eu gostaria de receber os POIs pelo chat. Se vocês puderem fazer uma representação visual ao mesmo tempo, por exemplo, levantar a mão, me ajudaria bastante, porque talvez eu não preste atenção na mensagem que estaria chegando. Se forem se referir a mim, os pronomes são femininos. Eu vou fazer a contagem regressiva antes de iniciar o meu discurso. Tudo bem, a sineta pelo meu áudio? Tudo bem, pode ficar com o microfone aberto. Iniciarei em 3, 2, 1. Bom, senhores, primeiramente gostaria de iniciar apresentando o que eu irei dizer aqui. Primeiramente, vou apresentar os argumentos colocados tanto pelo governo quanto pela oposição e mostrar por que os argumentos postos pela oposição fazem muito mais sentido diante da moção vigente. A oposição apresentou que a Revolução Francesa inspira novas revoluções que foram muito importantes para o contexto atual da sociedade, que a Revolução Francesa revolucionou o status quo francês e melhorou assim a vivência em sociedade dentro de território francês, e que a Revolução Francesa teve um impacto tão grande nas belas artes que revolucionou a arte como um todo e trouxe a arte que nós temos hoje. O governo apresentou os argumentos de que a Revolução Francesa incitou, instigou e aumentou a desigualdade social, que houve uma romantização da violência sobre determinados aspectos e que houve uma abertura para a criação e proliferação de governos autoritários. Senhores, creio que todos os argumentos colocados pelo governo já foram muito bem refutados pelos meus colegas, porém irei aqui me aprofundar um pouquinho mais. Iniciaremos então pela desigualdade social. Creio que seja um anacronismo julgar a capacidade crítica da população da época através do acesso à educação, pois sabemos muito bem que mesmo que a educação naquela época fosse aberta apenas para a elite, nem toda a elite tinha acesso à educação. Na verdade, a minoria da elite tinha acesso à educação. Então, os senhores estão falando que o povo inteiro não tinha senso crítico, que antes da educação não havia sociedade, que antes da educação todos eram suscetíveis a serem manipulados. Senhoras, e senhora Gabriele, por exemplo, colocou que ela tem certeza de que estavam sendo manipulados. Como a senhora tem tanta certeza se a senhora não estava lá e a senhora não tem certeza sobre o que esses povos representam? Sabe quem tem certeza sobre o que esses povos representam? A arte. Pois a arte foi feita por pessoas que estavam presentes naquele momento. E a arte representa o que estava acontecendo naquele momento. Nós estamos julgando o momento baseado no que nós, em século XXI, em 2021, pensamos. Mas se olharmos através de fontes históricas como livros, arte, podemos sim ver o que estava acontecendo. A arte nos mostra que houve sangue, houve dor, houve violência, porém, os pontos positivos prevalecem. Pois a igualdade, a liberdade, a fraternidade estão em todos os quadros. Pode ser um quadro de guerra com sangue espalhado pelo chão, mas os senhores conseguem achar fatores de igualdade, fraternidade e liberdade. Por isso, o argumento colocado pelo senhor Arthur é muito relevante, já que esta mudança na arte, apesar de não justificar mortes, pois esse não é o nosso objetivo aqui, trouxe uma mudança imprescindível para o mundo da arte atual. Sem a Revolução Francesa, a arte hoje seria a representação de burgueses ricos, colocados nos escritórios dos patriarcas familiares. Senhores, mudando então para o segundo argumento, da romantização da violência. Em nenhum momento houve romantização da violência. Os próprios quadros representam o sangue jorrando, as armas, a morte, a destruição, a dor. Todo mundo sente aquela violência, mas todos sabem que aquela violência trouxe pontos positivos que prevalecem diante dos negativos. Os senhores vivem dizendo que nós não devemos pontuar e analisar a revolução quando queremos apontar os pontos negativos e positivos, mas como saberemos qual é a percepção correta da revolução se não analisarmos a revolução? Precisamos saber o que aconteceu na revolução e apontar, sim, os pontos positivos e negativos da revolução para sabermos se essa percepção deve ser positiva ou negativa. Não há base lógica em dizer que não devemos, então, falar sobre a revolução na hora de estabelecer esses pontos. Os senhores também colocam que nós estudamos acontecimentos históricos para não repeti-los? Senhores, nós estudamos história para não cometer os mesmos erros do passado, mas para cometer, irei usar a palavra cometer, os mesmos acertos do passado. Se acertaram na Revolução Francesa e esse acerto foi inspiração para várias revoluções, por que deveremos excluí-la? Os senhores dizem que não podemos estudar a Revolução Francesa para apontar os pontos negativos e positivos, mas mencionam coisas como, por exemplo, Hitler e Mussolini? É um ponto completamente
totalmente distinto da Revolução Francesa, senhores. Hitler não teve inspiração direta com a Revolução Francesa. Ele surgiu através de preceitos que ele acreditava, e os senhores muito bem sabem, o que está escrito no Mein Kampf não teve base direta numa revolução para salvar os pobres. Senhores, estamos falando de governos totalitários muito, muito, muito diferentes do que estamos tratando aqui. Aí, com essa abertura, passo para o terceiro argumento do governo, que é a abertura para governos autoritários. Senhores, estamos estudando o que aconteceu com o governo autoritário para sabermos, para aprendermos que não devemos cair nessas mesmas pegadinhas. Se vamos seguir o que os senhores estão colocando, devemos parar de estudar, por exemplo, Marx, pois temos medo do comunismo e do socialismo. Senhores, não há fundamento. Aceito o seu ponto de informação, senhora Marina. Certo. Em nenhum momento a gente insinua que deve ser parado de estudar, deve ser apenas deixado de colocar essa visão positiva sobre esse evento, porque afinal ela não foi inteiramente positiva, como vocês estão falando. A senhora se mutou. Eu sei, eu acabei o que eu tinha que falar. A senhora não me mostrou nenhuma pergunta, então irei responder à afirmação colocada pela senhora, é que eu quis dizer que os senhores dizem que nós não devemos, que esse tipo de discussão não cabia dentro do debate, mas, senhores, essa discussão cabe e muito dentro do debate, pois o debate é sobre isso. Apesar de estarmos falando sobre a percepção positiva, nós temos que apresentar os pontos positivos e negativos, fazer uma comparação e perceber que essa revolução teve mais pontos positivos do que negativos. Os senhores precisam parar de tirar nossos argumentos de contexto e fazer uma costura entre argumentos distintos e transformá-los em coisas que não fazem mais sentido. Essa abertura para governos, a partir disso, a partir do terceiro argumento do governo, irei partir então para os argumentos da oposição, que mostram o porquê a oposição está muito correta neste assunto. A Revolução Francesa inspirou novas revoluções que construíram o mundo atual. Senhores, Revolução do Haiti, revoluções brasileiras de independência, Revolução Russa, teve também Senhores, os senhores dizem que, por exemplo, não devemos heroificar e glorificar a Revolução Francesa, mas nós não estamos glorificando nada, nós estamos mostrando os pontos positivos. A palavra glorificar vem de glória, palavra muito utilizada na Bíblia, coisa que foi quebrada durante a Revolução Francesa, já que também foi uma revolução contra o clero. Então, senhores, não estamos glorificando a ninguém, estamos mostrando os pontos positivos. O que o Brasil faz, por exemplo, é glorificar revoluções como a Inconfidência Mineira, que, senhores, nós mesmos sabemos que teve alguns pontos negativos, vários pontos negativos, houveram mortes, houve vários pontos negativos. Enquanto o Tiradentes, por exemplo, defendia a revolução e a liberdade, ele não defendia a liberdade de escravos, mas ao mesmo tempo nós temos um feriado para ele. Então, senhores, acho que não há problema em vermos a Revolução Francesa como majoritariamente positiva, pois ela trouxe aspectos positivos muito importantes para a nação, porque, vindo mais um argumento da oposição, houve uma mudança muito grande na França. A França estava passando por muitos rancos e barrancos, a população estava com fome, havia uma desigualdade extraordinária que, sim, não foi resolvida com a Revolução Francesa. Mas ninguém aqui está falando que a Revolução Francesa foi perfeita. Ela foi útil e ela foi majoritariamente positiva. Em terceiro ponto, das belas artes, a senhora Marina, não sei se entendi errado, mas parece que a senhora é contra as artes e acha que as artes não têm valor dentro desse debate. Não creio que seja pertinente e acho que é uma visão um pouco complicada. Por isso, estabeleço, a oposição trouxe argumentos mais fortes e que provam que deve sim haver uma percepção positiva da Revolução Francesa. Encerro meu discurso. Obrigado, deputada. A mesa chama agora o reply da oposição. Vai estar pelo tempo de 4 minutos. Felipe, você já sabe, né? A sineta aqui vai ser só no final do terceiro minuto. E aí, quando ela tocar, você tem 1 minuto ainda, tá bom? Certo, só um segundo. Iniciei meu discurso em 3, 2, 1, agora. Bom, senhores, durante todo esse debate, fica claro aqui que a oposição se manteve como lado vitorioso durante todo o debate. Senhores, nossos argumentos aqui foram de que não estamos glorificando, não estamos romantizando as mortes, estamos dizendo que o saldo é majoritariamente positivo. Isso fica claro, senhores, a partir do momento que os argumentos que o governo usa para dizer que os impactos foram negativos são impactos que não têm relação direta alguma com a Revolução Francesa, sendo aqui Mussolini e Hitler usados pelo governo. Senhores, essa relação de que a Revolução Francesa gerou esses governos autoritários é a mesma relação de eu dizer que o descobrimento do fogo gerou a Revolução Industrial que faz com que as classes sejam oprimidas hoje em dia. Senhores,
dizer que uma coisa tem ligação com a outra não faz o menor sentido nesse debate. E assim ficar claro o quanto o governo não consegue provar para nós quais são os impactos negativos concretos para essa população ou para o mundo em geral. Senhores, farei agora uma visão dos clashes que foram abordados nesse debate, finalizando meu discurso, mostrando o mundo da oposição e o mundo do governo. Senhores, os embates que tivemos foram: enquanto o governo apresentava a questão das mortes, nós colocamos que isso é, na verdade, um anacronismo. Não podemos colocar a nossa visão nesse povo e nesse contexto histórico. Temos que tentar despir nossas roupas do século XXI e entrar no contexto histórico do século XVIII. Isso é necessário que se faça, senhores. E aqui entra o nosso ponto principal para confrontar a questão das mortes: a necessidade. Eles mesmos trouxeram. Era guerra ou fome. Isso sim é uma justificativa direta para que essas mortes sejam sim colocadas como algo necessário para que a revolução acontecesse, senhores. Não podemos tentar tentar trazer uma visão de como seria uma revolução perfeita. Senhores, isso não existe. Estamos falando de coisas concretas, de coisas reais da história do mundo. Senhores, agora me partindo para o segundo embate que tivemos, foi a ideia de governos autoritários que seriam gerados, que foi trazido pelo governo. Senhores, já coloquei que isso é tentar atribuir tudo de negativo da humanidade à Revolução Francesa, tentando criar esse worst case cenário de qual é a visão da Revolução Francesa. Senhores, isso é totalmente falso e só demonstra que o governo não consegue nos trazer pontos concretos de quais são os impactos negativos. Vale aqui ressaltar de que o Paulo traz de que a coroa tinha sim benefícios. Senhores, eu ainda não entendi quais eram os benefícios da coroa que mostram que a Revolução Francesa tornou o mundo pior. Senhores, é disso que estamos tratando. Vocês tentaram fazer com que durante todo o debate nós não discutíssemos quais foram os impactos concretos da Revolução Francesa. Mas, senhores, para decidirmos se vamos lamentar ou aplaudir uma revolução, temos que entender quais são os seus impactos. Eu entendo vocês tentarem fugir desse debate, pois é o debate que vocês se encontram mais fragilizados, ao entender que os impactos são sim positivos, senhores. Me encaminho agora para o terceiro confronto que tivemos, em que o governo nos apresenta o surgimento da burguesia. Senhores, já apresentamos que o surgimento da burguesia acrescenta uma quarta classe social na sociedade estratificada da França. Senhores, essa quarta camada permitia sim um maior crescimento econômico entre as populações mais baixas. O governo tenta trazer essa visão de que a burguesia corrompeu o movimento e por isso ele é desqualificado. Qual o problema da burguesia ter feito essa questão? Além de que a primeira fase, como já apresentado no meu primeiro discurso, a primeira fase da Revolução Francesa não é burguesa. E isso é um ponto principal. Quem inicia a revolução, quem traz seus ideais, não é a burguesia, é o povo. E isso não foi confrontado. Senhores, não estamos discutindo a Revolução Francesa. Isso é algo que vocês estão tentando trazer o tempo todo. Que não estamos tentando discutir a Revolução Francesa. Mas esse é o debate principal. Se vamos decidir se vamos lamentar ou aplaudir, temos que saber qual contexto isso se dava. Senhores, não podemos pular etapas históricas como vocês tentaram fazer, ou cometer anacronismos históricos como vocês também tentaram fazer. Senhores, gostaria de propor um exercício. Se dispam desse caráter do século XXI. Se coloquem no contexto em que seu pai, seu avô, seu bisavô trabalhavam na mesma coisa que você vive num contexto de fome, que sua família passa fome, e você sente que não vai sentir raiva, que você não vai querer pegar os seus cérebros e mudar essa situação. Senhores, óbvio que a morte aconteceu, estamos falando de um contexto precário, senhores. Por isso é uma honra ser oposição nesse debate. Encerro meu discurso. 15 segundos, pessoal. Ok? Para encerrar o nosso debate, o último discurso dessa manhã, o reply do governo. Paulo? Vou iniciar meu discurso, então. Você quer que eu deixe o chat desligado de novo? Não, pode deixar ligado. Tipo, pelo que eu percebi dos outros, não deu para escutar muito, então tá tranquilo. 3, 2, 1. Mesmo adiante do meu discurso, eu vou fazer duas coisas, basicamente refutar e mostrar quais foram os clashes e comparar os dois mundos da proposição e oposição, e mostrar como que a proposição se revela, se realmente entendemos aqui quais foram os debates e entendemos realmente qual a leitura da moção, que é sobre uma percepção do imaginário da Revolução Industrial enquanto uma imagem positiva ou negativa. Entenda a mesa que nós aqui da proposição estamos falando sobre história, enquanto a oposição a Revolução Francesa está falando apenas sobre o
tempo. Perceba que nós estamos aqui falando hoje sobre uma visão, uma percepção sobre as pessoas do século XXI. Eu não estou querendo aqui falar sobre pessoas que tiveram uma visão no século XVIII, XIX, XX, mas sim sobre uma pessoa do século XXI, do ano de 2021. Nós precisamos entender que até mesmo pela própria mecanização que o Arthur nos dá dentro do debate, dentro do mundo deles, de que as pessoas elas começaram a criar um senso crítico dentro da Revolução Francesa, faz com que hoje a própria população veja a Revolução Francesa, uma própria chacina de 16 mil pessoas, de mortes derramadas, e, enfim, que não justifica a morte simplesmente por um princípio de liberdade, porque sequer foi falado por que esse princípio de liberdade é tão importante, não foi mecanizado, e por que eles não poderiam haver sem esse princípio, mas nós mecanizamos para vocês como que o princípio de direito à vida, esse direito de se permanecer vivo, ele é mais importante, ele se mantém principalmente do nosso lado. Mas esse não é o debate. O debate é realmente sobre uma percepção sobre a Revolução Francesa com impactos negativos ou positivos na sociedade atual. Perceba a mesa que realmente nós mostramos para vocês, no nosso cenário, que existe que no cenário onde a gente vê hoje a Revolução Francesa, existia uma desigualdade social extremamente forte, justamente quando a gente compara a burguesia e camponeses. Perceba que no argumento do Felipe, principalmente agora no reply, ele se mostra extremamente incoerente, porque uma hora ele fala necessariamente que a Revolução ela foi feita pelos burgueses, de outra hora ele fala que foi feita pelos pobres. Perceba que no nosso cenário, que se nós rebatemos, que desde a primeira fase da Revolução Francesa, nós mostramos para vocês que as primeiras reuniões iniciaram-se com os próprios nobres e ricos e profissionais liberais nos salões de reuniões de Versalhes, e isso mostra já para vocês como que a Gabi trouxe isso bem escrito, que a partir desse momento eles falaram justamente nós construímos justamente de que a Revolução Francesa ela foi feita pelos burgueses e ela agravou principalmente a desigualdade social entre os mais pobres e afins. A Sofia mostra no discurso dela, abre aspas, não estamos aqui para justificar as mortes, fecha aspas, mas esse era exatamente o ônus da oposição, mostrar o impacto positivo da Revolução Francesa a partir das 16 mil mortes que nós mostramos aqui, e é justamente isso que nós trazemos para o nosso cenário atual, para a nossa contemporaneidade. Nós mostramos que essa Revolução Francesa, sim, ela teve impactos positivos, como a própria declaração do direito do homem, enfim, e do cidadão, mas nós mostramos para vocês como que ela não teve tanto impactos que se sobressaem aos impactos negativos, justamente pelo fato de que essa revolução ela trouxe diversas mortes. Nós não estamos aqui justamente para defender sobre se essa revolução ela foi boa ou se for ruim, mas o que nós estamos aqui para defender é sobre uma percepção sobre o que ocorreu. Mas mais do que isso, a partir de uma percepção da oposição, faz com que a gente tenha assim, a ascensão de governos nacionalistas, como já foi apresentado. Eles falam basicamente que não tem nenhuma ligação, mas perceba que o próprio nacionalismo que se foi dado de que, ok, nós somos a França e nós podemos fazer qualquer coisa com nossa violência, com nossas armas e coisas do tipo, até representado pelas artes que eles tentaram mostrar. Mas é exatamente isso que justifica, por exemplo, o nacionalismo e exacerbado e a violência exacerbada que nós mostramos no nosso discurso. Por conta disso, muito orgulho em propor. Muito obrigado pelo excepcional debate. A mesa pede que todos se retirem, eu vou parar a gravação.